Meus amados, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Lucas capítulo 7. Um texto um pouco extenso, mas necessário para nossa compreensão. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Aí você pode dizer, pastor, com esse texto de cós salteado. Melhor ainda, porque você vai entender melhor. Um texto que mexe com a gente. Um texto que deixa a nossa consciência cristã equilibrada. Porque isto aqui é um raio-x de uma pessoa pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo em secreto, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, agora é Jesus que fala: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que à mesa estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E ele olha para a mulher e disse: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quem diz amém por isso?
Se os irmãos percebem, em versículos anteriores, João Batista está preso na fortaleza de Maqueros. João está preocupado se Jesus realmente é aquele que havia de vir. Ele manda 2 dos seus discípulos a encontrar-se com Jesus. Jesus até então não responde nada, mas depois ele diz: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aí todo mundo ouve aquilo ali, aí Jesus começa a comparar a geração presente. Jesus disse: quem vocês pensam que é João? Vocês pensam que João é um caniço que está no deserto, que é balançado para lá e para cá como vento? De maneira nenhuma. João é impoluto. João tem mensagem de Deus na boca. João é o precursor do Messias. Somente João disse: olha, quem não se converter dos seus pecados, o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto é cortada e jogada fora. Glórias a Jesus. Vocês pensam que João, ele está nos passos reais, vestido de roupas talares, com vestimenta de gente rica e importante? Não, Senhor. João, ele se veste de roupa de pelo, de camelo, e coloca um cinto de couro na cintura, e come gafanhoto e mel silvestre. Este é João. Mas esta geração ruim, perversa, uma geração que não tem sentimento, uma geração que não percebe as coisas de Deus, que ouve e não entendem, que vê e não enxerga, esta geração é má. Por quê? Porque tocamos flautas e eles não se alegram como as crianças. Fizemos endechas, lamentações, e eles também não choram. O que é esta geração? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Lucas capítulo 7, versículo 33 e 34. Porque veio João, o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vocês logo disseram: ele tem demônios. Agora o Filho do Homem é vindo, ele come e bebe, e você diz ainda: eis que um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Os fariseus sempre foram hostis a Jesus Cristo. Eles fizeram peita, fizeram interrogações. Eles quiseram encontrar oportunidade para condená-lo, mas nunca conseguiram. Aí um fariseu piedoso, usando de uma falsa modéstia, lança um convite e diz: eu queria que o Senhor fosse até a minha casa para ceiar comigo. Jesus atende o convite bondosamente e vai para a casa do fariseu. Acontece que quando está posto à mesa, a comida está posta, Jesus vai começar a comer aquele alimento. Uma mulher, que Lucas é enfático, diz uma mulher da cidade, pecadora, ela entra, e segundo J.J. Jeremias, as mulheres não sentavam à mesa, podiam ser convidadas por alguém, ou podiam entrar e ficar de longe na parede, escutando os ensinamentos das pessoas e mestres da lei. Por quê? Porque segundo a tradição rabínica, um homem não podia ensinar a uma mulher na Torá, e nem tampouco convidá-la ou conversar com ela na rua.
Eles diziam: se você for ensinar a Torá para uma mulher, é melhor mandar a sua alma para a algema, porque não adianta ensinar a mulher. Isso era o pensamento. Aí os maus intérpretes, os teólogos liberais, dizem: está vendo, a Bíblia é uma Bíblia que não dá valor à mulher. Lê de engano, irmãos. No livro de Lucas, Lucas fala de Joana, ele fala de Maria, fala de Isabel, fala da mulher na casa de Simão. Quando escreve Atos dos Apóstolos, Lucas fala de Safira, fala de Priscila, fala de muitas mulheres. Então a mulher começa a ter evidência tanto no ministério de Cristo e depois dos apóstolos e discípulos. A mulher entrou, ficou no seu canto lá. Ela é pecadora. Esta mulher não tem nome, mas tem fama. E aí que mora o problema. Quando a fama é maior do que o nome da pessoa. No livro A Ética do Sinai, há um capítulo 2, chamado Pirkei Avot, a ética dos pais. E lá neste livro diz o seguinte: não é o cargo que dá honra à pessoa, mas é a pessoa que dá honra ao cargo. Uma pessoa que senta numa tribuna, uma pessoa que senta numa cadeira, uma pessoa que é líder, ela só está porque alguém viu alguma coisa na vida dela, e ela foi colocada ali porque o que ela faz chamou a atenção das pessoas, e Deus se encarrega para dar honra a esta pessoa. Glórias a Jesus. Então a mulher tem fama, mas não tem nome. Qual é a fama da mulher? Pecadora. E é uma grande pecadora. Mas a mulher tem um diferencial. A mulher sabe que aquele homem é o Messias. Ela já soube que ele curava enfermos, ela já soube que ele purificou leprosos, ele já sabe que ele teve encontro com outras mulheres para pregar o evangelho. Ele sabe que ele começou a incluir as pessoas dentro do ministério do reino. Então, como ela sabe, a oportunidade chegou em boa hora. Ela não é bem recebida, ela não é bem aceita, mas ela sabe que Jesus Cristo, ele pode perdoar os seus pecados, lhe dar uma nova vida, e ela sair da fama para ter um nome de honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Jesus. Ela entra e ela, de antemão, quem sabe que foi perdoado, logo oferece um sacrifício a Deus. O que nós tomamos nessa noite aqui, louvando ao Senhor? Porque não é só porque é culto de domingo. Nós estamos aqui porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos tocou. E quando vai chegando o final da tarde do domingo, logo nosso coração se aquece. É hora de ir para a igreja, é hora de louvar ao Senhor, é hora de ouvir a palavra, é hora de pregar o evangelho, é hora de sentir a presença e a graça de Deus. Quem confia, quem assim seja, levanta as mãos e louve o nome do eterno Deus. Um coração agradecido diante do Senhor. Ela chega timidamente, porque ela sabe que não é bem aceita naquele ambiente. O ambiente não é propício para ela, como pecadora, mas é propício para um grande milagre. Ela leva um vaso de alabastro, um unguento precioso. Como ela está por trás de Jesus. As pessoas sentavam na mesa posto o chão, se reclinavam, os pés ficavam para trás descalçados. E ela vê o pé do Messias, e ela rega os pés dele com lágrimas. Eu já ouvi tantas vezes pregadores, os pastores antigos, dizer que o verdadeiro avivamento da igreja começa com lágrimas. E quando a igreja se desmancha em lágrimas, o coração se quebranta, o espírito se eleva, e o nome do Senhor é glorificado em nossa vida. Ela está regando os pés de Jesus com lágrimas. Ela solta os cabelos, e para que saibam, uma mulher judia soltar o cabelo naquela época era uma coisa terrível, não podia. Mas ela rompe todas as barreiras. Ela solta o cabelo e enxuga-lhe os pés
com os próprios cabelos regados pelas suas lágrimas. E a palavra que Lucas usa aqui é que ela chorava copiosamente. Ela não para de chorar. Ela chora porque a sua alma está alegre, porque ela sabe que o momento certo chegou. Ela sente a presença do Messias. Ela sabe que naquele dia alguma coisa vai sair da parte dele, porque sempre saiu, e a chance de ser perdoada chegou. Então ela não perde a oportunidade. Ela chora, ela canta, ela começa a chorar e enxugar. E que nesta noite você também possa fazer a mesma coisa. Exalte o nome dele, glorifique o nome dele, porque quem sabe que nesta noite não seja a oportunidade da sua benção. Aleluia. Fariseu logo percebe. Fariseu percebe tudo, irmãos. O fariseu às vezes não percebe o que foi cantado, não percebe. O fariseu não percebe o que foi tocado, não percebe. Não sabe nem o hino que falaram. O fariseu não sabe nem a mensagem depois do culto, muitas vezes, não sabe. O fariseu não sabe nem o que houve. Mas quem está ligado no culto, acompanhou desde o primeiro hino até a bênção apostólica, e ouviu o que Deus falou através dos hinos e através da mensagem da palavra do Senhor. O fariseu olha para a pecadora, Jesus olha para a mulher. Quando o fariseu viu, ele falou consigo mesmo. E ele disse: se este fosse profeta. O texto original diz: se esse fosse o profeta. Ou seja, se esse aqui que dizem que ele é Messias, se realmente ele fosse o Messias, ele dizia: não, essa mulher não, pecadora, beijar os pés do Messias jamais. Então este homem aqui não é um Messias, ele não é. Ele pode ser algum profeta aí, mas o Messias ele não é. E Jesus está vendo a intenção do coração do fariseu. E respondendo, Jesus disse, Jesus observa, e Jesus, num tom de uma elegância que nos deixa boquiaberto, Jesus vai colocar o fariseu no mesmo xeque-mate que Deus nos colocou nesta manhã. Ele vai colocar o fariseu no canto da parede. Ele ia fazer algumas perguntas básicas para o fariseu, para saber se o fariseu é fariseu mesmo. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Ele não diz Messias, ele diz mestre. Diga, Rabi. E ele começa a dizer: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. 10% do que o outro devia. Um deve muito, o outro também deve, mas deve menos. E o credor, vendo que os 2 não podem pagar a dívida, chega à seguinte conclusão: vou perdoar todos os 2. Aí Jesus olha para o cinismo do fariseu e disse: dize, pois, qual deles o amará mais? O fariseu, na sua pompa farisaica, responde e diz: tenho para mim, é muito cinismo, irmão, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste muito bem. Agora Jesus vai entrar no oculto e no escondido. Só Jesus, ele pode entrar no oculto e no escondido de nossa vida. Só Jesus tem a chave mestra para abrir corações. Só Jesus conhece as tuas tribulações nesta noite. Só Jesus conhece as tuas mágoas nesta noite. Só Jesus conhece as tuas petições nesta noite. Só Ele tem autoridade para entrar na tua vida e desvendar os segredos mais ocultos que está escondido no teu coração. Aí Jesus volta-se para a mulher
que é pecadora, e disse a Simão. Ele olha para a mulher, mas pergunta para Simão. Aí ele disse: vês tu esta mulher? Não, Simão não viu a mulher. Simão viu a pecadora. E a pecadora tem fama de pecado. Ela é conhecida na cidade como mulher pecadora. Ele não vê a pecadora, ele não vê a mulher, vê a pecadora. Mas Jesus está olhando a mulher. Como um dia Jesus olhou para a minha vida, um pecador inveterado, que passou 22 anos na idolatria, mas um dia Jesus olhou para mim, ele abriu meu coração e disse: irmã, eu posso te salvar, não há outro nome pelo qual você deva ser salvo, somente no meu nome. E eu me rendi aos seus braços, e até hoje, 31 anos, eu sirvo a Ele, porque Ele me amou, Ele me viu como homem, e Ele me disse: vinde a mim, que estás cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Glórias a Jesus. Quem um dia foi visto por Jesus, levanta as mãos e louva o nome dele. Glórias a Jesus. Jesus agora, irmãos, ele vai passar de uma forma muito objetiva a prepotência de um fariseu cumpridor da lei, legalista, que pregava uma coisa e vivia outra coisa. Aqui em Lucas capítulo 7, 39, Jesus, ele está na casa desse fariseu, e o acontecimento é a mulher pecadora. Em Lucas 11, 37, Jesus é convidado por outro fariseu. O assunto lá é outro. Jesus chega com os discípulos, eles não lavam as mãos. Aí eles perguntam: e os teus discípulos não lavam a mão para comer? Jesus disse: olha, fariseu, tu que vai lavar o copo e os pratos, o Deus que vê por dentro é o Deus que vê por fora também. Glórias a Jesus. Vocês ensinam uma coisa e vivem outra coisa. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 1 em diante, quando Jesus chega na casa do fariseu, encontra um homem hidrópico, e as pessoas estão com raiva porque Jesus curou no sábado. Fariseu é sempre fariseu. Aí Jesus vai dizer: entrei em tua casa e não me deste para meus pés água para os meus pés, que era um sinal de gentileza, de hospitalidade de alguém. Quando chegava com os pés cansados, cheio de areia, aquela pessoa que ia ser, a pessoa que ia recepcioná-lo, lavava os pés com águas. Ele não fez isto, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo santo, que era também um costume do Oriente Médio, como sinal de cortesia, de hospitalidade. Esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés, os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, mulher, que os seus muitos pecados são perdoados. Ô irmãos, a melhor coisa que existe é saber que foi perdoado por Jesus Cristo. Carregávamos o fardo do pecado, íamos neste mundão dia após dia, nas festanças, nas celebrações, nas promessas feitas a ídolos, mas no dia que Jesus nos salvou, não precisa mais tomar isso, tomar aquilo, festejar isto ou aquilo, não precisa adorar outros deuses. A única coisa que nós estamos nessa noite fazendo é com o coração agradecido, dizendo: Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, que salvou e remiu a minha alma do pecado. Glórias a Jesus. A prova cabal do amor são os gestos dessa mulher. Ele perdoa a mulher porque muito ela amou ele. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama.
Eu não consigo entender como uma pessoa chega no culto, que ouve a palavra, que ouve os hinos, não sente a sensação no coração de que um dia os seus pecados foram perdoados. E o pecado perdoado é o melhor travesseiro, é o melhor colchão. Quem sabe que foi perdoado pelo Senhor pode deitar tranquilo, acordar tranquilo. Não pode ter dinheiro, não pode ter carro, não pode ter moradia, não pode ter nada. Mas o pecado perdoado é a melhor coisa que nós temos. É o melhor sono, o melhor tranquilizante, é a melhor paz, é a melhor riqueza do mundo. Então levanta a tua mão e louve aquele que perdoa os seus pecados. E você é muito mais do que vencedor na presença do Senhor nesta noite. A mulher ama. Jesus olha para a mulher e diz: os teus pecados te são perdoados. Causou uma comoção no quem estava na mesa. Ora, quem pode perdoar pecado? Somente Deus. E começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Este aqui é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que é Deus como Deus é, aquele que não tem princípio e não tem fim, aquele que desceu a este mundo em forma de homem, e foi servo, e como servo foi obediente a todas as coisas, e com obediência cumpriu a profecia, foi até o Calvário, ele abriu os seus braços, foi crucificado, o seu sangue verteu, ele já perdoou o pecador da cruz, o ladrão, e ele foi, morreu, ele foi enterrado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Este é o nosso Jesus, e nesta noite louvado seja o seu nome para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que coisa boa ter pecado perdoado, irmãos. Saber que não foi por mérito humano, mas foi pelo sacrifício vicário de Jesus da cruz do Calvário. Você que me escuta nesta noite, você que ouviu os louvores nesta noite, você que ouviu a palavra do Senhor, você que ouviu falar sobre perdão nesta noite, o Senhor Jesus, Ele quer ao teu encontro, aonde você esteja. Tem um WhatsApp aí na tela para que você possa declarar o seu nome, para que nós possamos orar pela sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero convidar a igreja para se colocar de pé, por gentileza. Toda igreja.